Meus irmãos, ainda em pé, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos fazer a leitura, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos chegando ao final. A nossa série ainda não é a última mensagem, mas nos próximos 2 domingos nós teremos as últimas mensagens, nessa série de Filipenses. E agora nós estamos, portanto, no capítulo 4, que é o último capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 9. A igreja localizou a passagem? Façamos a leitura, portanto, da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 a 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Desentendimentos entre irmãos e ansiedade. São 2 problemas comuns no meio do povo de Deus. A ansiedade, inclusive, é um dos problemas contemporâneos que perpassa, vai muito além, inclusive, daqueles que professam a fé cristã. É um problema geral, é quase que um problema de saúde pública. Muitas pessoas lutam contra a ansiedade, que muitas vezes se desenvolve em outros tipos de transtornos psicológicos ou psiquiátricos. Da mesma forma, os desentendimentos, conflitos, brigas, algo muito comum. E esta passagem lida com as 2 coisas. Esse trecho que nós lemos aqui, de instruções práticas de Paulo aos Filipenses, lida com estes 2 temas. E esses 2 temas, de alguma maneira, vejam, não é por acaso que nós estamos pregando o trecho inteiro. Eu poderia pegar uma mensagem, pregar só sobre os versículos 1 a 3, que falam do desentendimento que havia na igreja. Poderia pregar só sobre os versículos que falam diretamente sobre a ansiedade e deixar para falar ao final sobre as virtudes. Mas, na verdade, esses assuntos podem e devem ser trabalhados juntos, porque Paulo tratou deles de uma só tacada nos seus conselhos práticos que ele dá à igreja de Filipos. E normalmente, muitas vezes, em muitos casos e muitas situações, as coisas estão relacionadas. A falta de paz, o desentendimento, ressalta um sentimento de ansiedade, que por sua vez está relacionada com pensar nas coisas erradas. Portanto, nesta manhã, veremos o que a palavra de Deus nos tem a dizer a respeito disso tudo. E vejam, eu não estou falando aqui na condição de psicólogo, de psiquiatra, estou falando aqui na condição de pastor. E esse problema, esses assuntos poderiam ser abordados aqui de diversas perspectivas, que
que não necessariamente se excluem uma ou outra, mas podem às vezes ser inclusive complementares. Não vou entrar no mérito aqui da questão, portanto, médica, mas vou falar a respeito do que a palavra de Deus nos diz, ou seja, vou pensar especialmente no aspecto espiritual e de alguma maneira também isso afeta o aspecto comportamental, porque muitas vezes o nosso comportamento é fruto de um problema espiritual mais profundo. E a palavra de Deus, portanto, nos tem instruções para as pessoas, independentemente delas terem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de pânico, ou de seja lá o que for, independentemente dela ter ou não, todos nós estamos sujeitos à ansiedade, todos nós, com ou sem um transtorno mais grave nessa área, somos chamados a reagir a isso de uma determinada maneira enquanto cristãos. E é disso, portanto, que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. Bom, contextualizando aqui a nossa passagem, nós lemos aqui, Paulo começa falando para a igreja para que eles permaneçam firmes. Se vocês lembrarem da pregação da semana passada, nosso irmão Augusto aqui, entre os trechos que ele leu aqui, um deles nos fala que a nossa cidadania está no céu, a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas ao mesmo tempo vivemos neste mundo. E na vida que temos nesse mundo, muitas vezes sofremos oposição. Forte oposição. Todo aquele que segue a Jesus Cristo sofre oposição neste mundo. Mesmo que sejamos cidadãos aqui, somos cidadãos brasileiros, bom, nem todos aqui são cidadãos brasileiros, alguns são cidadãos de outros países, mas somos cidadãos de algum país. E na nossa condição de cidadãos, nós temos compromissos. Mas mesmo sendo cidadãos de nosso país, nós sofremos oposição de cidadãos do mesmo país que nós somos. Por quê? Porque nós temos uma outra cidadania que é inclusive anterior e até mais superior a essa cidadania daqui, que é a cidadania celestial. Somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, somos embaixadores, como também foi falado aqui na semana passada, somos embaixadores de Cristo. E, portanto, muitas vezes, quando há conflito de interesses entre o reino de Deus e o reino deste mundo, nós sofremos oposição. Por isso que Paulo começa este capítulo 4, portanto, de certa maneira, ele dá continuidade ao que ele fala no capítulo 3, porque a nossa pátria está nos céus e nós aguardamos um momento em que essa pátria se tornará realidade única neste mundo, quando todo mundo será transformado. Mas enquanto isso não acontece, o que nós temos que fazer? Permanecer firmes no Senhor. E o termo grego que é usado aqui dá a entender aqui a figura militar, soldado na batalha, pensando aqui especialmente num soldado que está numa posição avançada, ele está em território inimigo, ele tem que manter a posição, mas ele sofre ataques de todos os lados. Quem vê filmes de guerra, quem assiste filmes de guerra sabe como é, tem muitas histórias belas e dramáticas, que mostram isso, de um agrupamento, de um pelotão, de uma companhia, que resiste bravamente aos ataques do inimigo contra todas as probabilidades, inclusive estando em menor número, mas eles mantêm firme a posição, custe o que custar, doa o que doer. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: mantenham firme a posição de vocês, não importa o tamanho da oposição que vocês sofrerem, Deus vai dar graça, Deus vai capacitar vocês para manterem essa posição. E quando Paulo fala isso para os filipenses, ele sabia que os filipenses iam entender imediatamente, porque a cidade de Filipos era uma colônia romana fundada por ex-soldados romanos. A cultura, portanto, era uma cultura militarizada, as pessoas entendiam o que significava permanecer firmes. Mas eu quero ressaltar, além desse chamado à firmeza, que é um chamado para a igreja de Filipos, e também é um chamado para nós hoje, porque nós também estamos na mesma situação, estamos no mundo, um mundo que se opõe e cada vez mais se opõe com uma ideologia abertamente anticristã e diabólica. Nossas sociedades ocidentais são pós-cristãs, como muitos escritores dizem, ou seja, já rejeitaram muitos dos valores cristãos e trocaram por outra coisa, às vezes inclusive secularizam os valores cristãos e tentam desvinculá-lo da fé cristã que os fundamentava, e fica aquele humanismo vazio e fútil. Mas o fato é que muitas vezes esse humanismo também se opõe radicalmente à fé cristã. E nós somos chamados a permanecer firmes. Mas Paulo não apenas chama a igreja de Filipos a permanecer firmes aos ataques de uma sociedade que os odeia, mas ele também diz que
ele os chama de irmãos, amados e muito saudosos. Essa expressão, inclusive, muito saudosos, não é usada em nenhuma outra carta de Paulo. O que nos mostra aqui novamente o carinho que ele tinha por aquela igreja. Vocês são amados, sim, amados Paulo usa em outros lugares, mas muito saudosos não. Paulo tem saudades, Paulo ama profundamente aquela igreja, e ele ama e tem tanta saudade dela a tal ponto que ele diz que essa igreja é minha alegria e coroa. Filipenses, nós estamos vendo aqui, é a carta da alegria. Em vários momentos Paulo fala alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E Paulo diz que aquela igreja que tanto sofreu por causa do Evangelho, e na qual ele mesmo sofreu, nós falamos isso na primeira mensagem da série, Paulo foi preso, foi espancado, foi colocado lá no tronco, né? E mesmo assim cantava hinos de noite a Deus na prisão, né? Tudo isso está relacionado com a fundação dessa igreja. E Paulo mesmo assim tem um carinho muito grande, ele não ficou traumatizado com o espancamento, com a prisão e com o sofrimento, não. Ele guardou boas recordações daquele lugar, daquela cidade, daquela igreja. E ele diz que essa igreja é, portanto, sua alegria e coroa. Coroa aqui, dizem os estudiosos bíblicos, né, vem do grego Stefanos, né, por isso o nome Stefano significa coroa. É um nome que se usava com frequência, né, nas gerações mais antigas. Mas coroa, aqui a ideia é a coroa de louros que tanto os atletas recebiam após a vitória, como também convidados de honra nos grandes banquetes sociais, muitas vezes usavam essa coroa como um adorno, como uma menção honrosa, né, quando eles participavam desses banquetes ou eventos sociais, né, indicando a alta posição que aquela pessoa tinha. E Paulo está dizendo, portanto, que aquela igreja é a sua coroa. De certa maneira, Paulo, quando olha para aquela igreja, ele vê ali o fruto do seu penoso trabalho, do seu esforço, da sua dedicação ao ministério. Ele vê que tudo aquilo que ele fez, e não na sua própria força, mas na força do Espírito de Deus, tudo aquilo ali redundou nesse fruto, e isso traz grande alegria. Ele sabe, portanto, que no último dia, reencontrar a igreja, aquela igreja ali, a própria visão daquela igreja redimida na presença de Deus, já por si só, é um presente para ele, é uma medalha para ele, é uma premiação para ele, é uma honra para ele. Vejam, meus irmãos, que honra. Vocês já pensaram se algum dia Jesus Cristo pudesse olhar para nós e dizer a mesma coisa? Ah, minha amada igreja do Botânico, minha alegria e minha coroa. O apóstolo Paulo falava isso daquela igreja de Filipos. E veja, não era uma igreja perfeita, como nós vamos ver nos versículos seguintes, mas mesmo assim aquela igreja é a sua alegria e coroa. Por quê? Porque é uma igreja que está engajada, é uma igreja que entendeu a mensagem do Evangelho, é uma igreja que vive o Evangelho, é uma igreja que demonstra hospitalidade, amor, espírito evangelístico, espírito perdoador. E assim, portanto, ela é a alegria e coroa do apóstolo Paulo, e ele deseja mais do que qualquer coisa que esta igreja, portanto, permaneça firme no Senhor, não firme na sua própria força, não firme na sua capacidade. E aqui, vejam que as coisas já vão se desenhando para a forma como ele vai falar depois da ansiedade. A firmeza que aquela igreja tem que ter, porque de fato as oposições do mundo poderiam deixar aqueles irmãos ansiosos, preocupados, desesperados. Poxa, e agora? Se eu perder meu status social aqui, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar minha família? Se por causa da fé eu for preso, como que ficam meus familiares lá fora? Se por causa da fé eu pagar com a minha vida, o que acontece? Que coisa terrível. Eles poderiam ficar ansiosos e poderiam ser tentados a ceder. Mas Paulo diz, não, permaneçam firmes no Senhor. Em última instância, não é uma capacidade, não é, hoje se fala muito, né, quando se fala em liderança, né, em resiliência, né? Resiliência, nós temos que ser resilientes, resistir, né, às circunstâncias ruins e usar essas circunstâncias ruins para crescermos mais. Mas Paulo não está falando aqui de uma resiliência que é desenvolvida pelo esforço humano. Paulo está falando de uma firmeza que vem do Senhor. Eles têm que permanecer firmes no Senhor. O Senhor é o fundamento e é aquele que fortalece, é aquele que dá força para que eles permaneçam firmes e resistam às ciladas e tentações de uma sociedade que se opõe a eles. E ele continua, após esse chamado à firmeza, ele, portanto, fala de um
problema, talvez não seja um problema assim que fosse tão grave, porque ele não traz uma repreensão, mas ele faz um apelo. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. E percebam que neste apelo que ele faz, ele também não se posiciona. Ele diz assim: rogo a Evódia que peça perdão a Síntique, rogo a Síntique que peça perdão a Evódia. E ele não diz também genericamente: rogo a umas irmãs que estão brigando aí no meio de vocês. Não, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique. Ele roga para cada uma, mencionando pelos nomes, e roga, ele menciona a palavra rogar 2 vezes antes de cada um dos nomes. Ele quer colocar isso de uma maneira muito pessoal para essas 2 irmãs, para que elas pensem concordemente no Senhor. Havia, portanto, algum tipo de divisão. Talvez Evódia pensasse que o trabalho deveria ser feito de tal maneira. Talvez Síntique pensava que o trabalho da igreja deveria ser de outra maneira. Talvez uma dissesse: não, é na minha casa. Talvez outra dissesse: não, é na minha casa. Talvez uma dissesse: não, essa casa é muito feia. Outra vai dizer: não, essa casa é muito bonita para as reuniões. Não sei, nós não sabemos exatamente. Não sabemos nem se eram picuinhas que dividiam ou se eram pensamentos mais profundos em relação ao futuro da igreja que as dividiam. Não, vejam, o fato é que essas mulheres tinham uma posição importante dentro da igreja. Não significa que elas fossem bispas ou pastoras ordenadas, porque isso não existia na igreja primitiva, não existe. Mas elas tinham posição, elas tinham um trabalho, elas ajudavam. Paulo chama elas diz que elas juntas se esforçaram com ele no evangelho, também com Clemente e com demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Então elas ajudaram. Nós vemos isso desde o início, né? Na própria carta de Filipos, quando surge a igreja de Filipos, nós vemos Lídia oferecendo a sua casa para que a igreja se reúna. Então nós sabemos, pelos registros históricos, e ninguém pode negar isso, que as mulheres tinham um papel, uma participação importante na vida da igreja. Não está relacionado com ordenação, mas está relacionado sim com a participação na vida da igreja. Essas 2 mulheres foram cooperadoras de Paulo, de alguma maneira ajudaram na proclamação e no crescimento daquela igreja naquela cidade. E essas mulheres estavam agora pensando de uma maneira diferente, estavam com divergências. E Paulo diz: eu quero que vocês pensem concordemente no Senhor. Parem de se dividir, seja por picuinhas, por bobagens, por coisas que não deveriam dividir, por assuntos e interesses egoísticos de vocês, ou se é talvez pela maneira como vocês encaram o evangelho, que levou a alguma divergência de visão, de perspectiva de igreja. Então, por favor, centralizem as atenções de vocês no Senhor. E aqui é importante, meus irmãos, nós entendemos, Paulo não quer a união a qualquer preço. Paulo não é o cara que, não é o da turma do deixa disso. Não, vamos parar com isso, vamos falar de outro assunto, vocês podem se entender. Paulo não quer pacificar aquelas irmãs a qualquer preço. Paulo quer que elas pensem concordemente no Senhor. Ou seja, se tiver que sacrificar a verdade, não adianta nada a paz. A paz sem verdade não serve para a igreja de Cristo. Não, veja bem, uma irmã pensa que talvez tenha que fazer isso, uma pensa que não deve pregar o evangelho, outra pensa... Não, se é esse o motivo, uma delas está errada e a outra está certa. Não existe simplesmente, não, tudo bem, continua assim, não. Elas têm que concordar no Senhor. Paulo quer que haja, portanto, uma concordância, não uma concordância superficial, não uma concordância humana. Paulo não quer que a coisa seja tratada, portanto, num nível meramente humano, num nível meramente aqui, talvez com técnicas de negociação e coisa e tal. Não. Ele quer que haja uma concordância no Senhor. Ele quer que Jesus Cristo seja o vínculo da paz entre essas 2 irmãs e o fundamento da união. Não o seu caráter, não a estima natural que elas têm umas pelas outras, mas sim a fé em comum que elas têm em Jesus Cristo. E para isso, ele pede então, peço que as auxilies. Para quem que ele pede? É para alguma pessoa. Inclusive aqui alguns sugeriram que... peço que as auxilies, ali no verso 3, a ti fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies
Alguns entendiam que esse fiel companheiro de jugo, a palavra no grego, se não me engano, é sigosos, uma coisa assim. Alguns acharam que, na verdade, isso, é um nome próprio, que significa fiel companheiro de jugo. E aí que seria como se Paulo estivesse sendo um jogo de palavra. Você que é companheiro de jugo, faça jus ao seu nome e ajude-me com essas mulheres e ajude a fazê-las que pensem concordemente. É uma tese interessante, mas não tem como provar, até porque a gente não tem registros no mundo antigo de que esse de fato seja um nome próprio. Mas de qualquer forma, Paulo está pedindo para algum homem, algum líder da igreja, talvez algum presbítero, algum pastor, que é um fiel companheiro de jugo, ele pede para que essa pessoa auxilie essas irmãs a encontrarem, portanto, a unidade. Porque enquanto elas estiverem divergindo, a igreja pode estar dividida e Deus não quer que a igreja esteja dividida. Deus é um Deus de paz e Ele quer que os irmãos tenham paz. Como que a igreja vai permanecer firme se ela está dividida? Uma igreja dividida não consegue permanecer firme diante dos ataques do mundo. Por isso, Paulo roga, ele pede, ele quer que haja, portanto, um entendimento em nome do Senhor. E ele reconhece que essas irmãs, apesar de estarem com essa divergência, elas são irmãs, elas são cooperadoras. Os nomes delas, junto com de outras pessoas, inclusive desse Clemente que nós não sabemos quem é, estes nomes estão escritos no livro da vida. Que bela expressão essa, né? Vocês já pensaram? Que alegria alguém falar que o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a vida eterna, você pode ter a certeza de que o seu nome está lá. E não é que está escrito e depois vem ali uma borracha que vai apagar. Não. O seu nome está escrito de uma vez por todas. E Paulo fala, portanto, muitas vezes as pessoas passam, os líderes passam, nós nos esquecemos deles, esquecemos dos nomes deles, mas Deus não esquece. Para Deus e para toda a eternidade, esses nomes ficam lá, estão registrados. Se eles fizeram, nós nem sabemos quem é Clemente, nem sabemos o que ele fez, nem sabemos quem são os outros cooperadores, mas Deus sabe quem eles são e Deus os recompensará. E é isso que, portanto, nos dá também a segurança e a alegria de servir a Cristo na obra. Talvez o que nós façamos seja anônimo. Talvez a gente não tenha um reconhecimento nessa vida. Talvez aí você pense assim, o pastor não está vendo o que eu estou fazendo, então eu não vou fazer, porque eu não vou receber elogios. Mas, meu irmão, tudo o que você faz, Deus vê. E o seu nome está registrado no livro da vida. Porque você crê em Jesus Cristo e porque você compartilha, contribui com o Evangelho. Essa, portanto, é a nossa motivação, é saber que Deus vê e Deus tem um registro de tudo aquilo que fazemos e de todos os nossos atos, e Ele recompensará no devido tempo. Mas então, depois de pedir, portanto, a união da igreja, a concordância da igreja, para que a igreja possa permanecer firme, Paulo então passa a tratar mais diretamente de considerações práticas, e ele trata, a partir de todos esses versículos que nós lemos aqui, nós vemos que ele trata especialmente da questão da ansiedade, do medo, do receio do futuro. A ansiedade, meus irmãos, nós vamos dizer, mas tem versículo 4 antes. Sim, mas o versículo 4 e o versículo 5 está relacionado com o versículo 6 e 7 que falam da ansiedade. Quando falamos de ansiedade, sabemos que a ansiedade está relacionada àquilo que nós desejamos, aquilo que nós mais queremos para nós, para a nossa vida. Por isso que muitas vezes também as pessoas dizem que a ansiedade está relacionada com os ídolos do nosso coração. Sim, está, porque normalmente, como Jesus disse, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aquilo que mais desejamos na vida, muitas vezes se torna ídolos em nossas vidas. A ansiedade está relacionada, portanto, a esses desejos que podem ou não ser ídolos em nossas vidas, e desejos, portanto, que levam a pensamentos inadequados. Seja sobre nós, seja sobre nossa vida, sobre o próximo, e pensamentos inadequados sobre Deus, inclusive, que nos levam ao medo. E que muitas vezes, quando a coisa se torna mais grave, ele faz com que o nosso corpo reaja às circunstâncias de uma maneira que as circunstâncias não estão exigindo. Mas nós tememos que as circunstâncias piorem e nosso corpo já se antecipa e se prepara para o pior. E mais ainda, ele controla a nossa mente. Os pensamentos
tomam pensamentos negativos de que vamos vir a não conseguir algo que queremos ou perder algo que temos e amamos muito, são tão fortes que nós não conseguimos controlar. E aí às vezes vem o desespero. Todos nós, em algum momento da vida e de alguma maneira, temos momentos de ansiedade. A ansiedade, de alguma maneira, é uma condição humana da vida neste mundo, é um fruto, de certa maneira, do pecado, é um fruto da queda. Alguns têm em menor grau, outros têm em maior grau e a desenvolvem como uma espécie de transtorno. Mas o fato é que a ansiedade faz parte, e Paulo aqui, quando ele escreve, ele quer ensinar os cristãos. Veja, ele não está dizendo, você cristão não pode nunca ficar ansioso, mas ele está dizendo, olha, você não deve andar ansioso. Quando você se sentir ansioso, você não deve simplesmente se entregar à ansiedade, mas lutar contra ela. Você deve lutar contra a ansiedade quando esses pensamentos sobrevierem sobre você. Não importa qual o motivo e não importa qual a circunstância. E não importa se você está fazendo algum tratamento. Bom, naquela época não existia tratamento psiquiátrico, tratamento com remédios, não existia tratamento nem psicológico. O mais próximo da psicologia que havia era a filosofia e a própria religião, na qual o aconselhamento muitas vezes fazia um papel, e às vezes, dependendo da corrente psicológica, com todo respeito, às vezes fazia um papel até melhor, né, para as pessoas no tratamento das suas ansiedades, das suas angústias. Mas o fato é que Paulo está dizendo como um cristão deve reagir. E antes de falar diretamente da ansiedade, ele vai dizer, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Já falamos várias vezes sobre isso na carta. Paulo, por isso Filipenses inclusive é conhecido como carta da alegria, porque em vários momentos dela essa frase aparece, alegrai-vos, alegrai-vos, estou alegre, vocês são minha alegria, alegrai-vos, alegrai-vos. E agora Paulo fala duas vezes, para não deixar nenhuma dúvida, né? Paulo repete, alegrai-vos, e vejam, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. As circunstâncias de Paulo não eram boas, já falamos sobre isso, ele estava preso. As circunstâncias da igreja talvez também não fossem boas, se eles ainda não sofriam perseguição, estavam prestes a sofrer. Eles sabiam que professar a fé cristã no Império Romano era um perigo. Portanto, talvez eles estivessem passando por uma situação bastante difícil, assim como Paulo, mas Paulo ordena, alegrai-vos no Senhor. E ele diz, para não deixar nenhuma dúvida, ele diz, alegrai-vos sempre. Não, Rodrigo, impossível. Como que eu vou alegrar, por exemplo, perdi minha mãe, perdi um filho, perdi um emprego, como que eu vou me alegrar com essas coisas? Não, você não vai se alegrar com essas coisas. Você nem deve se alegrar com essas coisas, porque essas coisas são ruins, sim. E há espaço, e a Escritura, os salmos de lamento, a maior parte dos salmos do Antigo Testamento são salmos de lamento. Então há sim espaço para o lamento na fé cristã. Mas Paulo está dizendo que, não obstante as circunstâncias desfavoráveis e o sofrimento que nos sobrevém, ainda assim nós temos fundamento para buscar a alegria. Nós temos fundamento para que a nossa vida se caracterize predominantemente com uma vida de alegria e não com uma vida de tristeza e de depressão, não com uma vida sempre vendo as coisas de uma perspectiva negativa e sem esperança. Paulo está dizendo que nós temos motivos para nos alegrar, por quê? Porque a nossa alegria fundamental e última, e a alegria verdadeira e a única que permanece e não depende das circunstâncias, está fundamentada em Deus e em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós, e isso nunca passará. Paulo diz que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. E isso, portanto, deve nos alegrar ou deve nos confortar e consolar nos momentos mais difíceis da nossa vida, inclusive naqueles momentos que estamos ansiosos e angustiados. O descontentamento, meus irmãos, muitas vezes é a raiz de muitas ansiedades nossas. A amargura na vida, a amargura, a raiva por não conseguir algo que queremos, muitas vezes é a raiz de pensamentos ansiosos. E Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. E vejam, meus irmãos, por favor, entendam bem, não se trata aqui de um escapismo,
Não se trata que, não, ele está lá, né? Eu já falei aqui outra vez, né? O bobo alegre está sempre lá, não, tudo vai acabar bem, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Não é esse otimismo bobo, não é esse otimismo infantil. Às vezes, inclusive, aqueles líderes motivacionais, os coaches vêm dizer, não, tudo vai dar certo, tem que acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Esse tipo de bobagem não é disso que Paulo está falando. Paulo não quer uma alegria superficial. Paulo não quer que a pessoa se auto-engane. Paulo não está estimulando o auto-engano aqui, mas Paulo está dizendo que não importa qual sejam as circunstâncias, nós temos motivos para nos alegrarmos em Deus, porque a nossa vitória em Deus ela é eterna e permanente e ela não passará jamais. A vida que nós temos em Deus ela é eterna. Aconteça o que acontecer, soframos, não importa de qual maneira, ainda assim temos a vida de Deus em nós, e essa vida de Deus se manifestará de uma maneira ainda mais grandiosa e gloriosa na nossa ressurreição para a vida eterna. É por isso que temos motivos para nos alegrar sempre no Senhor. E não se trata em se conformar com a situação terrível do mundo ou da nossa vida. Nós somos chamados a lutar contra o mal sempre. E somos chamados a buscar uma vida que sirva a Deus de uma maneira adequada, sempre. Não há nenhum conformismo aqui, mas há sim uma disciplina de contentamento, uma disciplina de não viver murmurando, uma disciplina de não viver na cultura da vitimização. Eu sou vítima, coitado de mim, meu pai, a sociedade, minha mãe, meus amigos, minha família, os Estados Unidos, seja lá o que for, a culpa é de todos os outros e eu sou uma pobre vítima. Parem com isso! Não é isso. A vida cristã não é vitimização eterna. A vida cristã parte da verdade gloriosa de que Deus nos redimiu. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o primeiro passo na nossa luta contra as nossas ansiedades é a alegria no Senhor. É encontrar e lembrar das verdades gloriosas de Deus e de Cristo. E aqui é importante lembrar uma coisa também, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo é um modelo de pessoa que se alegrou em todas as circunstâncias. Pensem, por exemplo, quando a gente fala muitas vezes de ansiedade, nós lembramos também muitas vezes do Evangelho de João. Agora pensem o seguinte, na última ceia, Jesus está lá com seus discípulos. Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Jesus sabe que ele vai ser torturado, espancado, crucificado, morto, vai carregar o pecado da humanidade, vai estar afastado de Deus com quem ele esteve sempre por toda a eternidade. E mesmo assim, o Evangelho de João, no capítulo 14, nos diz que nos mostra ele preocupado em confortar e consolar os discípulos, porque os discípulos estavam preocupados e ansiosos com o que ia acontecer. E ao invés, portanto, de focar no seu sofrimento e na sua preocupação, Jesus passa a alegrar o coração dos discípulos com as esperanças que lhes estavam propostas. E ele diz, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ao invés de andarem preocupados, os discípulos de Jesus deveriam crer em Deus e crer em Jesus Cristo. E não deveriam estar preocupados com o que estava prestes a acontecer. Imagine a ansiedade dos discípulos. Jesus está dizendo que ele está indo do mundo. E os discípulos, como assim? E agora? E os nossos sonhos, os nossos anseios de revolução, os nossos anseios de um mundo melhor, os nossos anseios de sermos lideranças, e nós acreditávamos, e agora está dizendo que vai embora. Como? Mas Jesus acalma o coração deles, Jesus expressa a sua tranquilidade, a sua alegria. Ele diz, credes em Deus, credes em mim. O remédio para aquela ansiedade que os discípulos enfrentavam era justamente crer em Deus e crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, lá no verso 26, vai dizer que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar o meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Jesus Cristo, portanto, em meio ao sofrimento iminente, pensem que todos os motivos para estar ansioso ele tinha, ele se preocupa em primeiro lugar em acalmar o coração dos discípulos, expressar a sua alegria com a esperança futura, quando ele fala inclusive das moradas que ele fará na casa de seu Pai.
E nesse ponto, portanto, Jesus Cristo é o exemplo para nós daquele que se alegra no Senhor, inclusive nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. Mas, continuando, Paulo vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Moderação, essa palavra aqui no português pode dar a entender uma ideia errada. Não, moderação, autocontrole. Sim, um dos aspectos da palavra do original grego é esse, moderação. Mas ela é uma palavra muito ampla, ela tem uma cadeia de significados muito mais ampla do que simplesmente moderação. Ela também significa benignidade, ela também significa boa vontade, ela também aponta para o fato de que nós temos que ter um desejo por justiça com misericórdia em nossa vida pelo nosso próximo. Paulo quer, portanto, que a vida da igreja expresse benignidade, bondade, justiça. Ele quer que o mundo olhe para a vida daqueles irmãos e veja, portanto, algo que o mundo não oferece, algo que é diferente do mundo. Antigamente se dizia, na época que os evangélicos não eram um número tão grande no Brasil, se dizia que os crentes iam para o mundo, as pessoas diziam que viam uma coisa diferente nos crentes, pelo menos isso era mais comum do que hoje. Esse algo diferente que o mundo via, e eu não falo aqui de roupa, nem de vestimenta, nem de estereótipos, mas falo de algo no que a pessoa é, na transformação da pessoa. Este algo que o mundo via, portanto, nos crentes, é algo que está relacionado com o que Paulo fala aqui: a moderação, a justiça, a misericórdia, a benignidade, a bondade, até mesmo a racionalidade. É uma das traduções possíveis da palavra aqui, racionalidade, ou seja, porque nós nos portamos de uma maneira adequada, não nos portamos de uma maneira totalmente irracional, de uma maneira totalmente intempestiva, de uma maneira totalmente inadequada diante das circunstâncias. Nós simplesmente não saímos por aí explodindo, xingando todo mundo. Mas a nossa moderação, a nossa racionalidade, a nossa benignidade, a nossa tendência de presumir o bem das pessoas é o que se ressalta. Paulo quer isso. E vejam como isso também está relacionado com a ansiedade, porque não são as nossas explosões, que muitas vezes são fruto de um pensamento ansioso, que devem caracterizar a nossa vida, mas a moderação, uma atitude de controle, uma atitude que demonstra graça para as pessoas. É isso que Paulo quer que seja conhecido. E ele quer que isso seja conhecido, e isso pode ser conhecido por quê? Porque perto está o Senhor. Eu não preciso temer, porque perto está o Senhor. Eu posso resistir firme, como ele pede, porque perto está o Senhor. Quando ele diz perto está o Senhor, são dois sentidos. Perto que em breve Jesus voltará e recompensará a nossa moderação, o nosso esforço, a nossa luta contra a ansiedade, contra atitudes inadequadas, mas também o fato de que Ele está perto de nós hoje, aqui, agora, neste momento, seja na ceia, seja quando estamos reunidos no culto, seja em nossa vida, no nosso corpo, pela habitação do Espírito Santo. Perto está o Senhor está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, e é Ele que está vendo. A gente faz a brincadeirinha, no meme, Deus está vendo, Jesus está vendo. E sim, Ele está mesmo, Ele está perto. Por isso, a moderação, a atitude adequada deve caracterizar a nossa vida. Falando sobre isso, Calvino, 500 anos atrás, escreveu, disse o seguinte: aqui temos um sentimento muito belo, do qual aprendemos, em primeiro lugar, que a ignorância da providência de Deus é a causa de toda a impaciência, e que esta é a razão porque somos tão apressados e, por considerações triviais, precipitados em confusão. Às vezes também temos o coração enfraquecido por não reconhecermos o fato de que o Senhor cuida de nós. Em contrapartida, aprendemos que este é o único remédio para tranquilizar nossas mentes, quando repousamos sem reserva em seu cuidado providente, sabendo que não estamos expostos ao arrebatamento da sorte ou ao capricho dos perversos, mas sim sob o regulamento do cuidado paterno de Deus. Enfim, o homem que se acha de posse desta verdade, de que Deus está presente com ele, tem aquilo que pode fazê-lo descansar em segurança. Eis aqui a grande verdade que Paulo nos relata,
que Calvino interpreta. E isso que Paulo fala aqui, meus irmãos, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Paulo não está falando algo novo. Paulo está raciocinando dentro da perspectiva da teologia bíblica, inclusive da teologia do Antigo Testamento. Querem um exemplo? Salmo de número 4. É talvez o exemplo mais claro de tudo que Paulo fala neste capítulo. Apesar desse salmo em nenhum momento mencionar a palavra ansiedade, é exatamente disso que ele está falando. E ele tem um dos versos mais conhecidos, um dos primeiros versos que eu ensinei a Ana Paula a memorizar, que é o verso de número 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança que o salmista tem, é um salmo de Davi que sofreu perseguição e se escondeu numa caverna. A segurança que ele tem em todas as circunstâncias, ela está fundamentada no cuidado, na providência de Deus, naquilo que Deus faz por nós. Não importa as circunstâncias, Deus está no controle e Ele está perto de nós e Ele está conosco. E Ele prova isso ao ter enviado o Seu Filho, que viveu como nós, sofreu tudo o que nós sofremos aqui, morreu por nós, ressuscitou por nós, está à direita de Deus intercedendo por nós, e Ele sabe o que é ser humano e sabe o que é estar angustiado e ansioso. Veja, o Salmo diz assim: responde-me, olha a angústia do salmista, responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia, o que é a angústia? A ansiedade que o salmista passa. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele quer que Deus ouça o seu clamor. Este aqui é o salmo adequado para quem está ansioso e angustiado. É o melhor salmo, a melhor oração. Ó homens, até quando tornareis, aqui é Deus falando, a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, aqui o salmista falando. O Senhor me ouve quando eu clamo para Ele. Ao invés de buscar a vaidade do mundo, nós devemos olhar para Deus, não confiar em falsos ídolos do dinheiro, da segurança que nós podemos conquistar com o nosso esforço, mas confiar em Deus, que é a nossa segurança. E Deus ouve quando nós clamamos. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Fé, confiança no Senhor. Sacrifícios de justiça, a nossa vida, é aquilo que Paulo fala, a moderação de você seja conhecida. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria, veja o tema da alegria, que Paulo também fala, no mesmo trecho. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Por quê? Ele tem essa alegria porque ele tem o Senhor. E se ele tem o Senhor, ele tem tudo. E por isso ele pode dizer que em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Perto está o Senhor, e o salmista pode se alegrar no Senhor e confiar e permanecer firme, e pode viver com moderação e oferecer sacrifícios de justiça, porque o Senhor está com ele, o Senhor é a sua justiça. E assim, meus irmãos, entramos propriamente no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Paulo não quer que a igreja viva, que seja caracterizada pela ansiedade, mas ele já oferece o remédio, ele não apenas escreve o problema. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas e ações de graça. Em outras palavras, quando vos sobrevém a ansiedade, quando vos sobrevém a angústia, coloque isso diante de Deus. E não é só Paulo que diz isso. Pedro também vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este ensino está ecoando o que o próprio Jesus fala no Sermão do Monte: não andeis ansiosos. Afinal, você não pode acrescentar nenhuma hora de vida à vida de vocês.
E o Pai que está no céu conhece vocês e sabe, nem um fio de cabelo cai da cabeça de vocês sem que vosso Pai que está nos céus o permita. Ou seja, há um cuidado de Deus por nós, há uma providência. E nós que somos filhos de Deus sabemos, por Romanos 8:29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, eu sei, muitas vezes é difícil de aceitar isso, é difícil de entender, e entendam isso, entendam que nós não vamos entender como certas coisas podem cooperar para o nosso bem. Sim, muitas coisas terríveis acontecem, o mal está presente no mundo, mas em Cristo nós ainda temos certeza que Deus está conduzindo a história da nossa vida para o nosso próprio bem, e portanto podemos ter segurança, e podemos levar diante dele, podemos tornar conhecidas. Deus quer saber as nossas ansiedades. Não temos que fugir de Deus, não temos que ter vergonha de Deus. Deus não gosta de mim porque eu estou ansioso, Deus não gosta de mim porque eu estou nervoso, Deus não gosta de mim porque eu não tenho fé. Não, Paulo diz, se você sente que não tem fé, se você sente que está ansioso, então leve isso diante de Deus. Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua ansiedade, Deus quer ouvir a sua angústia. E Deus não rejeita as orações do seu povo, mas como diz o salmista, Ele ouve. Portanto, que seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Aqui, súplica aponta a ideia também de reverência. Sim, não chegamos diante de Deus como diante de qualquer pessoa, de qualquer coisa. É Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Adotamos uma postura de reverência, de súplica, porque Ele é Deus, não é uma pessoa qualquer, Ele tem poder de fato para atender aos nossos pedidos, mas fazemos também com ações de graça. Estranho, né? Ações de graça quando estamos ansiosos, mas é exatamente isso. Por quê? Porque Paulo está orientando aquele que busca a presença de Deus a não ficar focado somente no problema, mas olhar além do problema e ter uma visão mais ampla. Muitas vezes os psicólogos dizem isso, a pessoa que está com crise de pânico, ela tem que ter... O grande desafio que a psicologia, a psiquiatria tenta fazer é que a pessoa consiga ter uma visão mais ampla, que ela não foque no problema, mas que ela consiga enxergar além do problema. E Paulo está dizendo aqui, vocês vão ter uma visão mais ampla quando vocês orarem. Porque vocês não vão estar assim, eu quero isso, 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 eu não posso perder isso. Mas você também vai chegar diante de Deus com ações de graça e você vai olhar para outras coisas e vai ver o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus fez e o que Deus fará na sua vida. Isso vai fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus e, portanto, a paz de Deus que excede todo entendimento cuidará dos vossos corações. A paz de Deus, nós temos duas situações, já falei isso quando preguei sobre oração aqui. Duas coisas podem acontecer quando chegamos diante de Deus em oração, quando colocamos a nossa necessidade diante de Deus. Ou Deus atende o nosso pedido, ou Deus transforma o nosso coração por meio da oração e aquele pedido já não se torna mais necessário. E nós passamos a entender que não há motivo para ansiedade, nem motivo para estar ansioso, nem motivo, e que talvez aquele pedido não seja tão importante. A oração, meus irmãos, nos transforma. Ou ela transforma a nossa circunstância de acordo com aquilo que pedimos, ou ela nos transforma para nos submetermos à vontade de Deus. É por isso que quem não ora está tão afastado de Deus. Ele não pede, não recebe, e mesmo que não fosse receber orando, a oração o aproxima de Deus e lhe dá comunhão com Deus e transforma a sua perspectiva carnal, mesquinha e egoísta em algo mais amplo. Transforma a imagem de Cristo, torna ele um cidadão do reino dos céus. A oração é a prática da fé, meus irmãos. Sem oração nós não temos fé, sem oração nós não somos cristãos. E Paulo está dizendo, então, ao invés de ficarem simplesmente, ai meu Deus, será que eu vou ganhar alguma coisa? E esse ai meu Deus não é uma oração, é simplesmente uma expressão que a pessoa repete, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou perder isso? Será que eu vou perder aquilo? Ao invés de ficar apenas assim, ore e coloque isso na presença de Deus. E faça isso com ações de graça e olhe para a bondade de Deus na sua vida. E quando você fizer isso, portanto, verso 7... a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, e vejam que como Paulo foi preciso aqui, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração é o centro da nossa personalidade, aquilo que nós somos. O ser humano se define pelo coração. Coração não é meramente como hoje a gente pensa, né? Coraçãozinho, sentimento e blá blá blá. Não.
Coração é o centro daquilo que nós somos. Mas Paulo quer deixar claro, coração, mente, ele usa expressões que são até mais ou menos sinônimos na teologia bíblica, em certo sentido, mas ele quer dizer que Deus vai guardar totalmente o nosso ser. E isso abrange nosso pensamento, nossa racionalidade, nossos sentimentos, afeições, tudo. Nós ficamos ansiosos, temos pensamentos negativos, mexem com nossas afeições e começamos a ter afeições negativas, sentimentos negativos. Mas Paulo diz que a paz de Deus, que está além da razão, não tem uma explicação racional e que, portanto, que o mundo não pode oferecer, essa paz vai acalmar tanto as nossas afeições e os nossos sentimentos negativos, como também os nossos pensamentos, que muitas vezes são a raiz da nossa ansiedade. A paz de Deus vai ter o controle sobre isso, ela vai controlar. Quando oramos a Deus, colocamos a nossa necessidade diante de Deus, e quando olhamos para a grandeza de Deus em meio à oração, a paz de Deus que excede todo entendimento, transforma o nosso ser e nos dá a paz. Portanto, elimina ou combate eficazmente a ansiedade. E assim, já aqui indo para o final, encerrando, Paulo vai dizer no verso 8, não há uma mudança de assunto aqui, porque Paulo vai dizer, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, olha, sim, levem essa ansiedade diante de Deus pela oração e lembrem-se que os pensamentos de vocês muitas vezes conduzem à ansiedade. Portanto, ao invés de ficar pensando no que vai dar errado, no que é ruim, em como o mundo é mau, em como o mundo é perverso, em como a sua vida é miserável, em como as coisas estão dando errado, comece a pensar em tudo que é bom, respeitável, justo, verdadeiro, puro. Pense em coisas boas. E eu não estou aqui simplesmente dizendo aquele pensamento positivo fácil, mas há uma verdade. A ideia do pensamento positivo fácil é uma distorção de um pensamento que vem tanto da filosofia como da teologia antiga. Ou seja, quando nós pensamos nas coisas boas, o nosso ser é transformado. Não é que pelo pensamento positivo vou mudar as circunstâncias. Isso é besteira. Tá? Besteira, esqueçam disso. Mas a questão é que o pensamento positivo muda o nosso próprio ser, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Se eu sou uma pessoa, veja bem, por que vocês acham que muitas vezes a corrupção entra com muita força, às vezes, na polícia ou em órgãos investigativos? Por quê? Porque eles lidam com a maldade humana o tempo inteiro para tentar combater. Eles só ficam pensando em como que a malandragem está se desenvolvendo e desenvolvendo novos golpes. E de tanto pensar nisso, chega a hora que tu pensa assim, por que eu não faço isso também? E consigo um dinheiro fácil, melhor do que o que eu tenho. Quem sabe eu não entro no esquema, coisa bem típica, né? Quem viu Tropa de Elite sabe que é assim. Eu vou entrar no esquema para ganhar, porque não é justo que só esses traficantes lucrem com isso. Eu também mereço. De tanto ver e pensar, isso às vezes acaba impactando a nossa personalidade. Então Paulo está dizendo, parem de ficar focando no negativo, mas pensem naquilo que é bom, pensem naquilo que é puro, naquilo que é justo. Não fiquem olhando para a imoralidade sexual, mas pensem em coisas puras. Não fiquem pensando apenas na maldade humana, mas pensem no que é justo. Não fiquem pensando nas mentiras que contam, mas pensem naquilo que é verdade. Em outras palavras, o que resume tudo isso é Jesus Cristo e a virtude de Jesus Cristo, a vida virtuosa de Jesus Cristo. Paulo chega a usar aqui a palavra, tudo que é virtuoso, tudo que é, se alguma virtude há, a palavra arete, uma palavra muito comum na filosofia antiga, no estoicismo, no platonismo. E Paulo não está aqui querendo dizer que nós devemos desenvolver a virtude como os gregos antigos faziam, mas ele está dizendo, olha, aquilo que é virtuoso deve ocupar o vosso pensamento, porque isso fará bem para vocês, e vocês vão também, de alguma maneira, vão controlar essa ansiedade por meio daqueles pensamentos bons. E esses pensamentos bons, para nós que somos cristãos, estão relacionados a Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Ele é virtuoso. Ele merece louvor. E, portanto, se Ele ocupa o nosso pensamento, novamente aí voltamos lá para o início. Alegramos-nos no Senhor. Estamos alegres novamente, porque Ele ocupa o nosso pensamento. E assim, Paulo encerra este trecho com um chamado a praticar tudo isso que ele vem falando. O que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai.
e o Deus de paz será convosco. Paulo encerra, portanto, chamando a igreja, e é assim que eu encerro essa mensagem nesta manhã de domingo. Somos chamados a praticar aquilo que vemos, vimos e ouvimos. Paulo diz, inclusive, o que se vê dele mesmo. Semana passada o Augusto falou aqui, né, de a gente pensar nos nossos irmãos, aqueles nossos irmãos que têm algo de bom, alguma virtude, algo que nós vemos que é a ação de Deus na vida daquele irmão, nós devemos imitar isso. Não apenas das lideranças, mas da própria igreja. No PG dessa semana nós fizemos esse exercício prático aqui, né? Dizemos assim, fizemos ali, fala aí alguma coisa boa que tu vê de algum irmão aqui do grupo. E o pessoal foi falando, né? Foi uma experiência muito bela, assim, na medida em que nós vimos como Deus vai agindo nas pessoas. E aquilo que Deus age, aquilo que Deus faz, é aquilo que nós devemos imitar. E Paulo está chamando novamente, o que vocês viram, o que vocês ouviram, né? Fazei, praticai. Todo o ensino da palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, Paulo está dizendo, o alegrar-se é um mandamento. A gente não controla os nossos sentimentos, mas nós controlamos aquilo que nós fazemos e pensamos para que possamos nos alegrar. Portanto, pratiquem essas coisas, orem, busquem a presença de Deus, coloquem suas ansiedades na presença de Deus, confiem que perto está o Senhor. O Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, que encarnou, que assumiu a condição humana, está aqui, está ao nosso lado, está conosco no nosso dia a dia. Ele é que nos permite sermos moderados, justos, santos. Ele é que nos dá força para pensarmos naquilo que é puro, amável, justo e santo. Ele que nos capacita a lutarmos contra a ansiedade, contra as angústias da nossa vida. Perto está o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é, como cantamos aqui, é castelo forte. Ele é nosso castelo forte. Quando Lutero compôs essa música, ele estava pensando justamente no Salmo que fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso castelo forte. Mas essas verdades, elas têm que ser internalizadas. Nós temos que meditar nelas, nós temos que praticá-las. Do contrário, tudo que eu falo aqui é em vão, tudo que Paulo escreveu terá sido em vão. Mas no momento em que nós praticarmos, o que vai acontecer? O Deus de paz, Deus da paz será convosco. Quando cremos em Deus, quando confiamos em Deus, Ele estará conosco e agirá de uma maneira ainda mais poderosa e mais especial nessa vida. Portanto, nessa manhã, meus irmãos, o chamado é para crer em Deus, confiar em Deus, lançar sobre Ele as nossas ansiedades e viver em unidade, viver em alegria, viver, portanto, de uma maneira que glorifique o nome dEle, de uma maneira que o mundo olhe para nós e veja e conheça Jesus Cristo por meio da sua igreja, por meio das nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que possamos de fato chegar a esse nível que Paulo está pedindo para a igreja de Filipos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, louvamos o Teu nome nesta manhã de domingo. Louvamos, Senhor, porque temos motivos para nos alegrar em Ti. Ainda que muitas vezes não nos alegremos, ainda que muitas vezes nos deixemos levar pelas circunstâncias, pelas ansiedades da vida, pelos problemas da vida, nós sabemos que em Ti há perpétua alegria, em Ti há segurança para que possamos permanecer firmes também contra as angústias, contra as ciladas, contra o avanço do inimigo e do mundo contra nós. Pai, fortalece-nos nessa manhã, capacita-nos, Senhor, para que possamos permanecer firmes. Capacita-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, lutar contra as nossas ansiedades, medos e angústias. Capacita-nos, Senhor, para que possamos pensar naquilo que é positivo, naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que nos transforma e nos transforma mais à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que sejamos mais semelhantes ao Teu Filho, que de fato, Senhor, possamos consolar aqueles que estão aflitos, Senhor, e fazer isso, Senhor, por meio do Evangelho, por meio da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra sirva sempre de consolo para nós, que a nossa salvação sirva sempre de conforto e consolo, e que praticando a oração Tu possa nos transformar mais e mais cada dia, para que possamos Te servir sempre com alegria e sermos conhecidos no mundo pela nossa moderação, pela nossa bondade, pela nossa racionalidade, pela nossa benignidade. Assim oramos nesta manhã, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.